Falando aqui, Valci Barreto, a respeito de uma nova polêmica relacionada a multas aplicadas em veículos que estão dirigindo, que estão sendo conduzidos ou que estão estacionados em locais irregulares. Ponto. Qual é a reclamação? O motorista mal educado vê uma faixa bem visível que não pode estacionar naquele espaço, a exemplo, a vaga do idoso, a vaga do deficiente, outro tipo de reserva de vaga qualquer, e ele vai e estaciona. Vem a Transalvador, aplica ali uma multa. Esse motorista autuado reage, reclama dizendo o seguinte: vocês da Transalvador não podem multar porque isto é um estacionamento privado, seja de um shopping, seja do estacionamento de um supermercado. Não, motorista, você está errado. Começa que antes de você pensar na lei, você deve pensar na civilidade. Então, se você vê ali uma marca dizendo que é para não estacionar, você deve imaginar, já que é privado, que o dono daquele espaço fez ali uma vaga para alguma razão, e por alguma razão. Então, não cabe a você desrespeitar, pensando que ali é privado, essa ordem, esse comando dado pelo proprietário do estacionamento. Ok? Então você vai lá e estaciona. Qual é o direito que você tem em estacionar em um local privado com o seu veículo em cima de uma vaga que foi reservada pelo proprietário do espaço? Nenhuma razão você tem. Você está sendo desrespeitoso com o proprietário do espaço. Só que ali não é espaço particular, ali é um espaço público. O estacionamento, para que por ele circule veículo, ele só existe porque há uma concessão do poder público para que os veículos ali possam circular. E se ali está circulando veículos, mesmo que seja em um órgão, em uma propriedade privada, mas ele está circulando, ele, motorista, tem que se submeter às regras de trânsito previstas, não só no Código de Trânsito Nacional, como nas posturas municipais, que é quem regulamenta a questão de vagas em espaços públicos e até privados. Não existe mais a propriedade ilimitada, onde o dono pode fazer tudo, como era no antigo direito, no direito que vem desde os romanos. Hoje é bem diferente e todo mundo sabe disso. Qualquer estudante de direito, no terceiro, quarto semestre, ele já sabe que o direito de propriedade é limitado, não é mais absoluto. Não vou tratar aqui de debulhar essas questões da limitação da propriedade. O que eu posso afirmar é que aquele espaço no estacionamento de supermercado e no estacionamento de um shopping, a polícia, no caso a Transalvador, pode perfeitamente atuar, autuar, inclusive guinchar o seu veículo se estiver sendo estacionado errado. Se for pensar que por ali não pode ingressar o poder de polícia para a sua atuação, nós podemos pensar que ali também o motorista é autorizado a impedir a passagem dos demais motoristas, impedir passagem de pedestres, ele pode inclusive atropelar pessoas, já que o poder público não pode fazer nada com ele. Então seria seria um absurdo sem tamanho pensar-se dessa forma. Recentemente vi nas redes sociais alguém que reclamou porque estava usando o celular dentro do estacionamento de um shopping e reclamou, mas se eu tiver que ligar para minha família, eu não posso ligar. Óbvio, seu motorista, que você pode ligar para sua família, mas você tem que ligar antes de sair ou parar o seu carro e fazer a ligação, não é conduzindo o veículo, porque a lei diz
que dirigir usando um celular é irregular, você está cometendo uma infração de trânsito. Quer dizer, você vai para o shopping, almoça, você faz compra, você vai ao banheiro, você faz tudo dentro do shopping, na maior tranquilidade do mundo ou não. Aí, na hora de você sair, é que você vai ligar para sua família? Não. O problema todo é que nós somos, lamentavelmente, ainda um povo que não gostamos de obedecer às regras. Isso vale para o pedestre, vale para quem está de bicicleta, vale para quem está de moto. E agora nós temos um problema sério na Bahia. Ainda não entrei nesses esportes marítimos, mas eu já soube, por amigos meus que praticam, que dentro do mar a bagunça já é muito grande, inclusive com possibilidade de acidente, porque as pessoas não querem seguir regras nem mesmo de educação, quanto mais de regras que são ministradas aí, no caso, pela Marinha. Então, daqui a pouco vão começar a proibir esses esportes, porque vai terminar matando gente lá dentro do mar. Então, é uma questão de civilidade, né? E de educação, de respeito às regras. E aqui nós temos uma situação muito grave. Nós temos no Brasil uma matança estúpida por veículos. Nós temos 60 mil mortes por ano por motoristas irresponsáveis. Se você for considerar a quantidade do que nós podemos chamar de acidente, é quase zero. Talvez chegue a 10% dos reais acidentes, segundo a gente vê aí pelas redes. A maioria é embriaguez, velocidade excessiva, falta de observância das regras de trânsito, de observar as placas de redução de velocidade e também de pessoas que dirigem com sono ou embriagadas repetindo. Então nós temos aqui, na verdade, é uma matança, é um crime que se repete todos os anos, principalmente nas grandes festas como Carnaval, passagem de ano e Semana Santa. O número cresce estupidamente. Então, quando se vê dentro de uma cidade como Salvador, uma placa dizendo a velocidade aqui é 30 quilômetros, eu quero ver qual é o motorista que vai obedecer aqueles 30 quilômetros. Primeiro, ele olha para o lado, quando vê alguma placa de proibido estacionar, ele não lê a placa, ele lê, mas vai olhar primeiro para ver se tem um guarda do lado. Porque se não tiver o guarda, ou se ele não tiver a certeza de que tem uma câmera lendo a placa para que lhe aplique a multa, com certeza esse motorista não vai observar essa placa. Aí vem se falar em indústria da multa. Óbvio, se existe uma indústria da infração, vai existir também uma indústria da multa. Então, quando as pessoas são guinchadas, quando as pessoas são multadas, elas começam a obedecer a essas regras. Isto é normal. Em qualquer lugar do mundo, os motoristas são assim. Só que em alguns lugares, como as regras são feitas para valer, o sujeito é guinchado, é multado. Então, lá nesses outros países mais civilizados, que tem mais recursos para botar guarda e leitor ótico em tudo que é lugar, e o povo obedece, o povo respeita, os motoristas respeitam. Mas aqui é essa bagunça que veio se alastrando e que agora a Prefeitura Municipal de Salvador começa a mandar o seu recado dizendo: se estacionar errado, eu vou multar. Você vê o seguinte, os motoristas ocupam aqui os passeios, estacionam em cima de passeio, e não deixa sequer uma vaga para um pedestre passar. Se for um cadeirante, então, nem se fala. No caso de Salvador, que nós conhecemos muito bem a região da Barra e de Ondina, você vê o seguinte, ali na ladeira da Barra, o sujeito deixa aquelas caminhonetonas paradas em cima do passeio, descem para o Yacht Clube da Bahia, pega seu barco, vai para a ilha, volta de noite e o seu carro lá parado impedindo a passagem. E se não tiver uma atuação forte dos órgãos de trânsito, com certeza o sujeito vai estacionar em cima do passeio e também no meio da rua e deixar seu carro lá e azar para aqueles que vierem depois. Simplesmente fecham as ruas. Você vê, por exemplo, nessa região aí da Vasco da Gama,
na região do Dique do Tororó, a atuação dos órgãos de trânsito é uma coisa penosa, porque eles tiram os carros que estão em fila dupla, mas aí não tem jeito, se não estiver passando a Trans-Salvador, a Trans-Salvador, de imediato você vai ver uma fila dupla, tripla e por aí vai. Impede a passagem de qualquer pessoa. Em frente a farmácias, em frente a escolas, em frente a cursos, a locais, enfim, onde transita muito carro, a coisa é bem pior, né? O sujeito, além de buzinar estupidamente, ele ainda, com certeza, se não tiver alguém para gritar, para berrar e a prefeitura para multar, eles não vão considerar nenhum tipo de placa e nem vai considerar nenhuma pessoa que esteja a pé ou que mesmo venha de carro depois dele. Então, resumindo aqui, o poder de polícia pode atuar dentro dos shoppings, pode atuar dentro dos supermercados, onde transitar carros. Inclusive, se o carro estiver irregular e for um carro, por exemplo, se o carro for um carro que está sendo procurado porque ele foi roubado ou por alguma razão, está sem placa, está sem registro, enfim, alguma coisa que aconteceu com ele de irregular, a polícia pode inclusive entrar na garagem da pessoa. Aí sim, ele precisa de um mandado judicial por causa do respeito do limite ao ingresso de polícia em algumas situações em domicílio de particulares. Mas aí ele vai pedir uma autorização judicial e ele vai aplicar a multa ou até rebocar o carro. Então não se vai fazer o mesmo dentro de um shopping e aí não precisa de mandado judicial. Por que não precisa? Porque já que é particular na versão de vocês que estão indignados com essas multas, ele é particular, não é? Pois é, se é particular, como é que você invadiu então uma empresa particular, um terreno particular para estacionar seu carro em um local que o particular disse que você não podia estacionar? Quer dizer, além de tudo, da falta de respeito, ainda existe uma falta de lógica muito grande nesses argumentos de pessoas que, desobedecendo às regras, não querem ser multadas. Então, a Trans-Salvador está corretíssima. Não adianta você ser advogado, professor de direito, catedrático, ministro, porque a lei é feita para todos. E no caso da Trans-Salvador, mesmo tendo prepostos que não tenham a preparação em direito, eles não estão ali porque João ou Antônio mandou. Eles têm também uma assessoria jurídica, eles têm também advogados, eles também têm consultores para dizer o seguinte: olha pessoal, vocês podem ir lá multar porque vocês estão dentro da lei. E não cabe também ao policial estar discutindo direito com A, B ou C por uma questão de educação. Eles vão tratar do assunto, muitas vezes até sem conhecer. A obrigação deles é cumprir a ordem que veio dos seus comandantes. Aí quem estiver insatisfeito, procura a justiça, procura o alto comando, tenta revogar a lei, seja o que for. Agora, estacionar em vaga de idoso, em vaga de deficiente, em vaga onde estiver uma placa proibido estacionar, podem ter certeza que se a Trans-Salvador chegar e multar ou guinchar, eles estarão com certeza dentro da lei. E, repetindo, não é o estacionamento onde circulam e estacionamentos particulares, não está separado esse espaço do poder de polícia. Então, ela pode perfeitamente atuar. Então, como repetindo, então você mataria, atropelaria alguém e dizia, não, aqui é uma área particular, então eu não posso ser multado, não posso ser preso, não posso ser nada. Ok? Então eu espero que esse vídeo alerte não só essas pessoas, como também estou aqui para dar tranquilidade a esses agentes policiais que as pessoas ficam reclamando deles, mas em relação aos motoristas, eu acho que eles ainda estão sendo muito leves, porque as pessoas discutem muito mesmo erradas, alguns com brutalidade. Uma coisa é você chegar para um agente policial e ele também para você, ele também policial, óbvio, a civilização, o respeito é de todo mundo para todo mundo.
Então, se você vai, conversa e trata do assunto, claro, é bom que todos os dois ali aprendam, né? Em uma conversa. Agora, o cara às vezes sai de dedo levantado para o policial dizendo que não pode multar, porque aquilo ali é particular, porque eu sou melhor, porque eu sou advogado, eu sou médico, eu sou seja lá o que for. Multa nessas pessoas. E inclusive em mim, se eu estiver errado, viu? Eu não ando de carro, eu ando de moto, mas as motos também estão submetidas a este mesmo regime. De sorte que se a minha estiver lá estacionada e errado, se andar. Aliás, eu já paguei multa, andei errado, não reclamei, fui lá e paguei. Se fosse uma multa irregular, eu iria sim procurar os meios legais e não reclamar do agente de trânsito que, dentro da lei, cumpriu o seu papel. E vamos ser civilizados, gente. Vamos respeitar. Se todo mundo andar devagar, no respeito, vai lucrar todo mundo, não é somente quem está a pé, quem está de carro, quem está de bicicleta. A humanidade toda sai lucrando. Em frente às escolas, vamos acabar com esses infernos de buzinas e de fila dupla. Pare seu carro antes, pare depois. Respeitem a quem vem depois, a quem vem depois que você. Tem gente que para na frente de uma escola, abre o fundo do carro, vai tirar a mochila do filho, vai levantar, vai sair, vai passar, enfim, faz uma série de operações. Enquanto isso, estão as pessoas paradas atrás dele, esperando. A hora que ele quiser sair, ele sai. Errado. Errado, totalmente errado. Se a escola não colocou, se você quer um estacionamento só para você, então compre uma vaga junto de uma escola, uma casa, seja lá o que for. Nós temos que mudar isso. Não sou exemplo para a humanidade, mas essas coisas relacionadas ao trânsito me incomodam e aproveitando as redes sociais, eu não tenho nenhum tipo de receio de discutir a questão legal com qualquer pessoa. Eu sou uma pessoa que acompanho e isso não é de hoje. Tenho autoridade para falar do assunto, sem ser professor, sem ser mestre, mas através da lei, das interpretações, das atualizações que as redes sociais também nos oferecem, às vezes até muito mais do que numa escola, né? Por melhor que seja a escola, ela tem um tempo de limitação de horas que a rede social não tem. Então você vai atrás dos conteúdos que muitos deles são de professores catedráticos das melhores escolas do mundo, inclusive brasileiras, inclusive baianas. Valci Barreto com esse recadinho aí para vocês, porque nós temos que nos ajustar.